Uma menina desaparece e um tempo depois um serial killer confessa ter tirado a vida dela. Só que 5 anos depois uma informação anônima chega para a polícia dizendo que ela estava viva. A polícia investiga e ela realmente estava viva e é encontrada na casa de alguém muito próximo a ela. Essa aqui foi uma das maiores buscas da história de uma cidade da Austrália e foram meses atrás de pistas sem sucesso. Como nessa mesma época aí tinha um serial killer em atividade na região, a polícia acreditou que ela poderia ter sido uma vítima. A família da moça chegou até a fazer um funeral simbólico para ela e o que eles não sabiam é que ela tinha sumido porque quis. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui tem uma reviravolta muito doida, porque, olha só, ela sumiu, ela foi encontrada e agora em 2024 teve um novo acontecimento envolvendo ela. Antes da gente seguir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, que me ajuda bastante. Se você quiser deixar também um comentário, pode deixar uma sugestão para um próximo caso, pode deixar uma crítica também, fica bem à vontade. E claro, se inscreve para ver mais histórias como essa. Bora pro caso. Bom, tudo acontece em Rockhampton, uma cidade do estado de Queensland, na Austrália. Lá cresceu a Natasha Ann Ryan. Ela nasceu em 1984 e durante a infância ela morou com os pais nessa mesma cidade. Mas quando ela foi crescendo e já chegando ali na adolescência, é que vem os detalhes importantes aqui da história e que influenciam diretamente até nas buscas por ela no momento do desaparecimento. Na adolescência, então, dela, os pais acabaram se separando e ela continuou morando com a mãe em Rockhampton. Só que o pai se mudou de lá, foi morar um pouco longe e casou uma outra vez. E quando ela estava ali com 14 anos de idade, ela acaba virando uma figura conhecida da polícia já. Ela também tinha ficado famosa lá na escola por conta do mau comportamento dela. Ela faltava constantemente das aulas, ela foi suspensa da escola, tinha problemas também com algumas substâncias e tinha tentado até tirar a própria vida. Inclusive na época ali do desaparecimento dela, em agosto de 1998, ela estava passando por tratamento psicológico. Mas o que é muito importante nessa época também é que ela estava namorando com um cara chamado Scott Black, que era mais velho que ela. Ele tinha 8 anos mais velho. Ele tinha então 22 anos e ela tinha 14. Esse relacionamento deles era bem complicado, obviamente muita gente comentava, falava também, né, dessa diferença de idade e por ser um relacionamento criminoso. Mas o que acontecia com uma certa frequência é que os dois sumiam. Eles iam para outras cidades, iam para festas também sem avisar e ficavam às vezes dias fora de casa. E a Natasha não contava para a mãe onde ela ia. Ela simplesmente não dava satisfação, ela só ia. Teve uma vez que aconteceu alguns dias antes do desaparecimento, também em 98, quando a Natasha era para ter ido levar o cachorro da família para passear, ela saiu com ele de casa, só que ela não voltou mais, ela sumiu. A mãe entrou aí em contato com a polícia e alguns dias depois encontraram ela em uma festa ali na cidade de Rockhampton mesmo, e ela estava na companhia desse namorado, do Scott Black. E aí eles descobriram também que nesses dias que ela estava desaparecida, os dois estavam hospedados em um hotel também ali na cidade. Na época esse tal do namorado dela aí até foi parar na delegacia, mas acabou que não deu nada, não teve nenhuma acusação ali contra ele. E eu contei tudo isso aqui porque o que rola é que por ela ter essa, entre aspas, faminha, vamos colocar assim, quando ela desapareceu, ninguém se preocupou tanto ali nos primeiros dias, porque ela já tinha esse histórico. Foi na manhã do dia 31 de agosto de 1998 que a Jenny Ryan, a mãe dela, leva ela para a escola, a North Rockhampton State High School, que fica no distrito de Frenchville, próximo ali de onde eles moravam. Parecia ser um dia normal, como qualquer outro, só que o dia foi passando, ela não voltou para casa, a noite também veio, ela não volta, e aí a mãe resolve então relatar o desaparecimento dela para a polícia. E quando ela faz isso, vem aquela parte que eu falei agora há pouco. Como ela já tinha sumido antes, várias vezes, né? Isso não foi um alerta logo de cara para eles. Eles imaginaram que ela tinha ido de novo para algum lugar com aquele namorado dela e que dentro de alguns dias eles voltariam. Só que dessa vez foi um pouco diferente, porque assim que o sumiço aconteceu, a polícia foi logo falar com esse Scott Black, que estava lá na casa dele, e disse que não sabia de nada, e que nem tinha falado com a Natasha naquele dia. Isso acabou mudando um pouco o cenário ali, né? Os pais ficaram muito preocupados, e com os dias passando, sem notícias, a polícia começa sim a fazer algumas buscas. Eles investigam também o que poderia ter acontecido, e se diz que essa investigação aí toda que foi feita pela polícia consumiu dos cofres ali da polícia mais de $400 mil. Isso em horas ali de policiais, investigadores, entrevistando as pessoas, né? Enfim, nessas entrevistas surgiu uma testemunha que disse ter visto uma menina parecida com ela na frente de um cinema da cidade no dia do desaparecimento, acompanhada de um homem mais velho. Depois disso, também surgiu a informação de que teriam sido ouvidos barulhos de pneus de um carro arrancando ali rápido embora, o que poderia então montar um cenário de um sequestro. Com os dias passando, a preocupação foi aumentando e na mesma época, ali nessa região de Rockhampton, outras moças também começaram a desaparecer misteriosamente. E a polícia começa a desconfiar que a Natasha Ryan poderia ter sido vítima do mesmo
cara que tinha levado aquelas meninas. Esse cara só foi identificado no ano seguinte, em 1999, depois de atacar uma menina de 9 anos de idade. Esse ataque aconteceu quando ela saía da escola, no dia 22 de abril de 99, ele abusou dela e depois tirou a vida dessa menina. Esse cara era o Leonard John Freezer, e só como uma observação aqui, ele já tinha sido preso antes pelo mesmo motivo e tinha sido solto em 1997, voltou pra rua e voltou a fazer a mesma coisa. Mas essa menina de 9 anos não foi a única vítima dele. Mais 3 outras moças também sumiram na mesma época ali na cidade. E com isso acontecendo na mesma região onde a Natasha Ryan desapareceu, a polícia pensou que esse camarada poderia ser o responsável também por esse caso. Quando ele foi preso, a polícia fez um acordo com um outro preso, que dividiu cela com ele, para tentar conseguir uma confissão dele. E ele confessou ter tirado a vida de 5 mulheres, incluindo a Natasha Ryan. No caso dela em específico, ele disse que tinha conhecido ela em um cinema, depois levou ela para o carro dele, abusou dela e jogou dentro de um lago. A polícia foi atrás desse corpo, só que eles não encontraram. Mesmo assim, eles tinham a confissão dele, né? E a família da Natasha, claro, ficou muito triste e fez uma cerimônia de despedida para ela no dia 11 de abril de 2001, mesmo dia que ela completaria os 17 anos. O caso então parecia estar solucionado e a família até estava conformada. A mãe dela disse, inclusive, em uma entrevista para televisão na época, que ela sabia que se a filha tivesse fugido e tivesse vendo tudo isso na TV, ela não deixaria a mãe sofrer desse jeito e voltaria para casa. E aí passou um tempo e em 2003, quando aconteceu o julgamento desse Leonard John Freezer, a história tem uma reviravolta que parece coisa de filme. O julgamento desse cara aconteceu no mês de abril e algumas semanas antes, um telefonema misterioso aconteceu para a central de um serviço de aconselhamento infantil ali da cidade. Uma moça que se identificou com um nome falso disse que ela tinha fugido e que ela estava morando com um namorado. E um homem que era inocente estava perto de ser julgado pelo assassinato dela. Essa ligação foi repassada para a polícia, que não conseguiu aquela vez ali rastrear essa ligação. Mas com certeza isso deixou a polícia com uma pulga atrás da orelha. E alguns dias depois chegou também um bilhete para a polícia, também anônimo, que dizia que a Natasha estava viva e estava bem. Nesse bilhete tinha um número de telefone, esse número de telefone foi rastreado e foi identificado um endereço também ali na cidade de Rockhampton, a menos de 5 quilômetros de distância da casa onde a Natasha morava com a mãe 5 anos atrás. No dia 10 de abril de 2003, quando o julgamento desse Leonard Freezer estava acontecendo, suposto autor, do desaparecimento dela, a polícia invadiu essa casa e encontrou escondida dentro de um armário a Natasha Ryan. Ela estava com 18 anos de idade. Essa informação foi divulgada pelo promotor durante o julgamento desse Leonard Freezer. Ele contou tudo isso no dia 11 de abril de 2003. Foi um choque para todo mundo que estava ali nesse julgamento, porque ninguém imaginava que isso seria possível. O pai da Natasha, até o Robert Ryan, chegou a desmaiar quando ele recebeu a notícia. Mas e aí com ela ali, precisava se tirar essa história toda limpo, o que tinha rolado. E só pra gente não deixar em aberto aqui, esse Leonard John Freezer continuou sendo julgado pelos outros crimes. A própria Natasha Ryan também testemunhou ali no tribunal para comprovar que ela não tinha sido levada por ele, E ele, obviamente, não foi condenado pelo crime dela, mas depois ele foi condenado à prisão perpétua pelos outros crimes. Continuando, tirando essa história limpo, a polícia descobre então que a Natasha Ryan e o namorado aquele, o mesmo de sempre, o Scott Black, tinham planejado tudo. Eles tinham fugido e viveram juntos nesses 5 anos que ela estava desaparecida. O Scott, ele trabalhava em uma fábrica lá de laticínios e era com essa grana que ele sustentava os dois. Eles moraram em várias casas. Logo depois do desaparecimento, eles foram para a cidade de Yapan, que fica mais pro litoral do estado de Queensland, e lá eles só saíam de casa de noite para ir para a praia. Durante o dia ela não pisava fora de casa e a casa deles estava sempre com as cortinas fechadas. Ela também não tinha contato nenhum com o sol há muito tempo, inclusive chamou a atenção dos policiais como ela estava pálida quando ela foi encontrada, justamente por não ter mais exposição ao sol há vários anos. Eles voltaram depois a viver em Rockhampton por conta do trabalho do Scott Black e estavam nessa casa há só 6 meses. Ela relatou que só entrava nesse armário aí quando alguém visitava a casa deles, mas que no resto aí do tempo ela vivia uma vida, entre aspas, normal. Ela só não saía de casa. Claro que esses dois tiveram que responder na justiça por isso. O Scott Black tinha feito um juramento para a polícia ainda lá quando estavam procurando por ela, antes de ela ser encontrada, e disse que não sabia o que tinha acontecido com a Natasha. Isso foi usado contra ele depois, ele foi condenado por mentir para a polícia.
Primeiro, essa condenação foi de 3 anos de prisão, mas depois, quando ele assumiu tudo, ela foi reduzida no ano de 2005 para 1 ano preso. A Natasha Ryan foi multada no ano de 2006 em $1.000 por ter feito a polícia ter esses gastos aí com a busca dela. E o Scott Black também recebeu uma multa de $3.000 e mais $16.000 também por conta aí desses gastos com a investigação. Depois de tudo isso, o casal continua junto, eles casaram no ano de 2008, ela engravidou e eles tiveram 4 filhos. Em 2024, na manhã de 2 de junho, o corpo da Natasha Ryan foi encontrado pela polícia no Rockhampton Golf Club. No momento, ela estava com 40 anos de idade e, segundo o que os sites de notícia informaram, a polícia não deu detalhes de como isso teria acontecido. A morte só foi reportada como sendo uma morte natural, sem mais informações. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Não esquece, deixa o teu like aqui embaixo que me ajuda bastante. Se quiser, você deixa também o teu comentário aqui embaixo, pode deixar a tua sugestão, deixa a tua crítica, fica bem à vontade. E claro, se inscreve para ver mais histórias como essa. Até o próximo caso.